Você já se sentiu assim? Você está de joelhos, as lágrimas molham o chão, a voz embarga, e você entrega a Deus o seu maior desespero. Você usa as palavras certas, você até cita a Bíblia, mas no fundo, há um medo frio sussurrando. Não vai acontecer. Não desta vez. E, cruelmente, é exatamente isso que acontece. O silêncio permanece. O milagre não vem. A doença não recua. A porta não se abre. Eu te digo, com a convicção de quem viveu no vazio e viu a glória de Deus. O problema nunca esteve na sua sinceridade. O problema nunca esteve no amor de Deus. O problema, na maioria das vezes, está em como você chega para orar e de onde a sua voz está saindo. Você sabe por que tantas orações não mudam absolutamente nada? Porque elas nascem da emoção e não do espírito. Elas brotam da alma ferida e não da fé criativa. E enquanto a alma está chorando, e por favor, me ouça com atenção nisso, o mundo espiritual permanece imóvel. A oração feita a partir da dor é natural, é humana, mas não é a oração que move a dimensão invisível. A dor nos torna reféns. A oração que vem da alma carregada de mágoa, de ressentimento ou de culpas antigas. É uma oração que está tentando subir com um fardo nas costas. É como tentar correr uma maratona com correntes nos pés. Se você está há anos orando pela mesma coisa e não vê o avanço, é hora de parar e perguntar: de onde está vindo a minha oração? Você está clamando na condição de vítima ou na condição de filho com autoridade? A alma ferida, muitas vezes, nos coloca na condição de mendigos espirituais e não de herdeiros. Ela nos faz implorar por algo que já foi conquistado na cruz. A mágoa, o rancor e a falta de perdão são bloqueios energéticos e espirituais que roubam a sua autoridade. O milagre que você busca externamente exige uma limpeza interna que a emoção, sozinha, não pode fazer. Muitas pessoas me perguntam: David Yongishu, como sua igreja cresceu? Como você viu milhares de curas? Qual é o segredo? E eu respondo: não há poder na oração que tenta manipular um Deus que já te deu tudo. Há poder na oração que se alinha com o céu já decidiu. Mas o alinhamento com o céu exige que a sua terra, o seu interior, esteja limpo. O Espírito Santo não pode operar plenamente através de um vaso quebrado por dentro. Ele não pode liberar a fé criativa se a sua alma está amarrada pelo peso de quem te feriu ou de quem você falhou em perdoar. É por isso que, antes de falarmos sobre a oração que move montanhas, precisamos falar sobre a oração que move a sua própria montanha interna, a montanha da dor, a montanha do ressentimento. Se você se identificou com essa dor, com essa alma pesada que não consegue acessar a fé, eu quero te fazer um convite. Não tente mover o mundo espiritual com um fardo que Deus já mandou você soltar. Eu preparei um material, O Poder do Perdão, que não é apenas sobre esquecer a ofensa, mas sobre libertar a sua alma, para que sua oração ganhe a autoridade que o céu espera. Clique no link aqui embaixo, resolva o que está te prendendo e volte para cá. Sem perdão, a sua visão será sempre turva. Somente quando um homem ou uma mulher toca a dimensão invisível com uma fé autêntica e uma alma livre. Então, sim, o mundo espiritual é obrigado a responder. Eu não estou falando de um conceito teórico. Eu falo de uma verdade que aprendi quando me ajoelhei, sozinho, em uma sala vazia, sem igreja, sem recursos, sem apoio humano. Apenas eu, minha fé e Deus. E foi ali, no fundo do poço da necessidade, que descobri algo que mudou meu ministério para sempre. Algo que quero compartilhar com você hoje. A oração não é apenas palavras que sobem, é espírito que se alinha com o trono eterno. E este alinhamento só é possível quando você decide parar de lutar
na dimensão da emoção e entrar na dimensão da fé. Quando o seu espírito se conecta com a vontade de Deus, algo acontece. Uma força que transcende a terceira dimensão menos nosso mundo físico, palpável, é ativada. Você entra na quarta dimensão, que é o mundo espiritual, onde o poder criativo de Deus opera. A oração que traz o milagre não é um desejo vago, é uma visão plantada pelo Espírito Santo no seu interior que você decide abraçar, sustentar e declarar. É por isso que muitos oram e nada acontece. Eles oram sem formar a imagem interna antes. Eles não têm direção, não têm propósito. Repetem palavras esperando comover a Deus, mas não entenderam o ordenamento do mundo espiritual. Nada se move até que uma fé verdadeira o autorize. O Espírito Santo não foi dado para que você ore repetindo fórmulas ou mendigando milagres. Ele foi dado para que você veja em seu espírito aquilo que Deus já quer fazer e então o declare com autoridade. Pense nisso. A fé não é uma ideia. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que se espera e a convicção daquilo que não se vê. A fé não espera ver no natural para crer. A fé vê primeiro no espírito e depois fala. E quando ela fala, o faz com convicção, porque a resposta já foi gerada na profundidade da alma. O problema é que as pessoas querem resultados visíveis sem terem construído o fundamento interno. Elas querem o milagre externo sem o alicerce da visão. E não funciona assim. Quando a oração é apenas um grito de socorro emocional. Lembre-se do que falamos no bloco 1 sobre a alma ferida. Ela está presa na terceira dimensão. Mas quando você ora a partir de uma visão clara, você está ativando o que já existe na dimensão criativa de Deus. Quando comecei meu ministério, eu não tinha nada. Não tinha púlpito, não tinha templo, nem sequer uma bicicleta para me locomover entre os pequenos grupos de oração que se formavam. Eu estava na mais absoluta escassez, e foi exatamente nesse tempo que aprendi o princípio mais valioso da vida espiritual. A oração eficaz começa quando você vê com os olhos do Espírito aquilo que ainda não existe no mundo natural. Em uma ocasião, senti em meu espírito que deveria orar por uma bicicleta, mas eu não simplesmente disse: Senhor, me dê uma bicicleta. Se for da sua vontade, eu fechei os olhos e comecei a ver cada detalhe. O cromo brilhante, o pneu novo, o guindão frio na minha mão, a cor específica, até mesmo o som do sino. Eu orava, dando graças, não pelo que viria, mas pelo que já havia nascido dentro de mim. Era tão real em meu espírito que, ainda antes de tocá-la, eu já tinha a convicção. Essa é a oração que move o mundo espiritual. Ela não parte da dúvida, ela parte da visão. Uma visão que brota da quarta dimensão, onde tudo o que existe no natural já foi formado no invisível. Por isso, Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, cride que o recebereis, e assim vos sucederá. Ele disse, creia no mesmo momento em que você ora. Isso significa que sua tarefa agora é trazer essa visão da eternidade para o tempo. Não se trata de dizer, se for da sua vontade, Senhor. A sua vontade já foi revelada em sua palavra. O que falta é alguém que creia até o fim, sem negociar com as circunstâncias e sem ceder à incredulidade. Quando sua oração se move da emoção para a visão, ela muda de natureza, deixa de ser um pedido e se torna um decreto. Essa é a oração que não vem da alma confusa, mas do espírito que está conectado com a dimensão de autoridade, visão e governo celestial. Cristo não disse, ore muito e talvez algo aconteça. Ele foi enfático, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedi tudo o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer, ambisualizar, declarar, sustentar. Essa é a estrutura interior da oração que transforma. Quando você está nesse nível de convicção, você não está mais tentando convencer Deus de fazer algo. Você está, na verdade, trazendo à terra o que Deus já autorizou em seu coração e revelou em sua palavra. O milagre já existe no mundo espiritual. A sua fé é o canal que o arrasta da eternidade para a sua realidade temporal. Por isso, a fé verdadeira não é passiva. Ela não se limita a esperar que algo caia do céu. A fé que move o mundo espiritual é uma fé que fala, que ordena, que age com autoridade espiritual delegada por Deus. Durante anos, vi pessoas orando com desespero, com palavras até corretas, mas sem resultados. E o motivo não era a falta de sinceridade, mas a falta de posição espiritual. O mundo invisível não se move por emoção. Ele se move por autoridade. E de onde vem essa autoridade? Não vem de títulos humanos. Não vem de anos de experiência ministerial. Ela vem da intimidade com Deus, de ter sido forjado no fogo da dependência total. Vem de conhecer sua voz, seu caráter e sua vontade. Quando você ora com autoridade, o mundo espiritual te reconhece, porque essa voz não vem da sua insegurança. Vem do seu espírito unido ao Espírito Santo. Eu lembro que nos meus primeiros anos, a Coreia era um país oprimido pela guerra, pela pobreza e pelo medo. Eu não tinha dinheiro ou influência, mas eu tinha uma fé cultivada na presença. Foi ali que descobri que o inimigo não teme o seu grito desesperado. Ele treme diante da sua autoridade espiritual. A autoridade não é arrogância, é alinhamento. É saber quem você é em Cristo e o que lhe foi entregue. Jesus não pediu permissão ao vento. Ele falou, ele não rogou a tempestade. Ele ordenou, cala-te, emudece. Essa mesma autoridade foi dada a todos que creem menos, mas aos que creem, de forma que a palavra transformou sua mente, sua boca e seu interior. Por isso, quando você for orar, não ore a partir da escassez. Ore a partir da provisão do céu. Não ore a partir do medo. Ore a partir da vitória de Cristo. Não ore como quem implora. Ore como quem representa. O apóstolo Paulo disse, somos embaixadores de Cristo. Pense bem, o embaixador não mendiga. Ele fala em nome de seu reino. Ele caminha com a autoridade de quem o enviou. A próxima crise que você enfrentar é a sua oportunidade de mudar a postura. Não ore como uma vítima buscando piedade. Ore como filho do rei, com herança, com acesso, com identidade. O mundo espiritual não responde à sua desesperação. Ele responde ao seu governo espiritual. Quando um crente sabe quem é, o que tem e para onde vai, sua oração se torna uma ferramenta de guerra, um canal de poder. E esse tipo de oração não pode ser ignorada, nem pelo céu, nem pelo inferno. Um dos erros mais comuns que vejo entre aqueles que aprendem a orar com visão e autoridade é este. Eles se rendem rápido demais. Eles começam com fogo, com a palavra, com a visão clara que o Espírito Santo plantou. Mas quando os dias se arrastam, quando o relatório médico não muda, quando a conta bancária segue vazia, quando o silêncio parece eterno, a fé começa a vacilar. E com isso, a oração perde força, se esvai, se dilui. Escute-me com atenção. A fé verdadeira não depende do calendário. Ela não exige uma data de validade. Ela permanece, ela resiste, ela insiste. Não porque ignora a realidade dura que você vê com seus olhos, mas porque está ancorada em uma realidade mais alta, mais eterna, mais firme. Quando Deus planta uma visão no seu espírito, Ele também te dá a graça para sustentá-la. Mas você precisa tomar uma decisão firme. Você precisa dizer ao céu, ao inferno
e a sua própria carne. O que eu vi no Espírito é mais real do que o que vejo com meus olhos, e eu não vou soltar. Eu orei por anos, por coisas que demoraram a se manifestar. Algumas levaram semanas, outras anos, mas eu aprendi algo que jamais esqueci. A oração que sustenta a visão é aquela que, no final, a faz nascer. O mundo espiritual não se rende a palavras bonitas. Ele se rende a uma fé que não retrocede. Jesus não apenas ensinou a orar, ele ensinou a orar sem desfalecer. Em Lucas 18, ele contou a história da viúva persistente, que foi a um juiz injusto. Ele a atendeu não porque era bom, mas porque ela não parava de insistir. E Jesus perguntou: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em responder-lhes? Embora pareça demorado. Você percebe? Jesus reconheceu que haveria momentos em que pareceria que nada estava acontecendo. Mas o problema não é o tempo de Deus. O problema é a fé que se dissolve com o tempo. A fé que move o céu é aquela que, como Jacó, agarra-se à promessa e declara: eu não te soltarei até que me abençoes. Muitos oram, mas poucos perseveram. Muitos declaram, mas poucos mantêm a sua posição quando o silêncio se instala. Mas se você decidir hoje não soltar a visão, se decidir seguir orando com convicção, mesmo quando suas emoções gritarem o contrário, o oposto da alma ferida do bloco 1, então você verá o que outros apenas ouviram. Porque o milagre não é para quem começa a orar, é para quem termina crendo. Quando você ora assim, com visão, autoridade e perseverança, o mundo espiritual não tem opção. Ele deve responder. E é nesse ponto que entramos no momento santo, silencioso, indescritível, que antecede a manifestação, o rompimento. Há um momento santo, silencioso e indescritível em que algo no seu espírito muda. Não há trovões, não há ruídos altos, mas você simplesmente sabe. Algo se rompeu no mundo espiritual. Você não sabe explicar, mas a luta terminou. Você não está mais orando a partir da luta, está orando a partir da vitória. Esse momento é real e ele vem para aqueles que não oram por rotina, mas por revelação. Vem para os que permanecem, para os que não soltam a visão, para os que oram até que o Espírito comece a se mover e o céu diga: agora escuto. Antes que a resposta chegue às suas mãos, ela chega ao seu espírito. Antes que ela se veja do lado de fora, ela é confirmada do lado de dentro. É como se o peso da incredulidade fosse substituído por uma convicção inquebrantável. Esse é o som do rompimento. Você não o ouve com os ouvidos humanos, você o percebe com o seu espírito. Eu senti isso em oração e jejum, em momentos em que minha alma já não podia mais falar, mas meu espírito seguia em guerra. Ali, sem palavras, o céu me respondeu e entendi. O que havíamos desatado na quarta dimensão começava a se manifestar na terceira. Assim funciona o reino. Primeiro no espírito, depois no mundo físico. Primeiro no invisível, depois no tangível. Deus opera de dentro para fora. Muitos abandonam a fé justo antes desse momento. Justo quando as cadeias estão cedendo. Justo quando os anjos são enviados. Justo quando o decreto do céu foi liberado. Mas os que perseveram até sentir essa resposta espiritual, ainda que nada tenha mudado aos olhos humanos, nunca mais serão os mesmos. Porque depois que o céu responde no invisível, você não ora mais esperando que algo aconteça. Você ora sabendo que já foi feito. Talvez você esteja ouvindo esta palavra com os olhos cheios de lágrimas e as mãos vazias. Você orou, você creu, você esperou e ainda assim o milagre não chegou. Mas hoje eu te declaro no nome de Jesus, você não está orando em vão. Suas orações estão vivas no mundo espiritual. Sua fé
foi anotada no céu, e suas lágrimas foram recolhidas diante do trono de Deus. Há movimentos que só o céu pode fazer quando um filho ou uma filha se nega a render-se. A oração não é só o que você diz, é o que você porta, é o que você sustenta, é o que você decide continuar crendo quando ninguém mais acredita. Eu quero te convidar a fazer algo, não por emoção, mas por decisão. Feche seus olhos, faça silêncio dentro de você e volte a olhar com os olhos do Espírito aquilo que Deus te mostrou. A promessa que parecia enterrada, o milagre que se esfriou na sua esperança. Volte a ver, volte a sustentar, volte a declarar. Você não precisa convencer a Deus. Ele já disse que sim. Você só precisa alinhar o seu interior com a sua palavra e manter-se firme. Lembre-se, se a sua alma está ferida, o perdão é o primeiro passo para liberar essa visão. Volte e veja o material O Poder do Perdão, link no comentário fixado. Resolva o fardo e então ore com essa nova autoridade. Eu vi milagres com meus próprios olhos. Vi Deus ressuscitar sonhos, restaurar famílias, curar corpos. Não porque minhas orações fossem especiais, mas porque decidi orar a partir da visão, não da necessidade. Assim se ora quando você precisa de um milagre. Assim se ora quando o mundo espiritual deve se mover. Assim se ora quando você não tem outro caminho senão crer. E se você orar assim hoje, não haverá céu fechado nem inferno que resista ao que Deus determinou para você. Que o rompimento chegue à sua vida. Amém.